Boa noite. Deu uma pausazinha, né, para os irmãos poderem... Às vezes a gente dá essa pausa para o irmão poder saber onde ele está, não é isso? A gente pensa que não estamos aqui, mas estamos, não estamos no céu, nós ainda estamos aqui. Amém? Para o céu eu e você queremos ir. Não é isso? Paulo vai dizer que nós somos como forasteiros por aqui. A nossa morada é onde? No céu. É lá que a gente mora. Eu já penso assim, eu moro no céu. Não é? Eu costumo dizer assim, eu não tenho medo de morrer, não. Não tenho medo da morte, não. Eu tenho pena de mim, né? Um cara bacana pra caramba, né? Sou legal, a beça. Não é? Se eu morrer, minha esposa vai ficar aí bonita, a beça. Eu tenho pena de mim. Mas medo da morte eu não tenho, não. Se você tem, eu não tenho, eu tenho pena de mim. A pessoa, vou deixar minha esposa bonita, a beça. Sou um cara legal, bacana. Olha que coisa chata, né? Mas eu quero ir para essa morada que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Você pode dizer isso com certeza? Amém. Essa certeza. E esse é o desejo meu e seu. Por quê? Porque de fato há um lugar preparado para mim e para você. É para lá que eu quero ir, é para lá que você tem que desejar ir. A gente tem que viver aqui pensando lá. Pensando lá no céu. Eu e você tem que viver aqui pensando, Senhor, quando eu encontrar contigo, quando eu encontrar com o Senhor, lá no céu, Apocalipse vai dizer que nós vamos andar em rua de quê? De paralelepípedo, asfalto, rua de quê? De ouro, querido. Você já parou para pensar nesse negócio? Você andando em rua de ouro. Olha que coisa gostosa. E lá, Apocalipse vai dizer também, que lá não haverá choro. Esse negócio de chorar, de tristeza, isso é coisa do velho homem. Vai ficar por aqui, porque lá vai ser só bênção, presença do Senhor. É para lá que eu tenho que desejar ir. O problema é que temos tido crentes nos dias de hoje, querido, que está pensando que o céu é aqui. O céu é aqui. Tem crente vivendo como se o céu fosse aqui na terra. Mas eu creio no que Paulo disse. Nós somos viajantes aqui. Eu conheci uma senhora que foi embora esse ano, faleceu esse ano. Ela tinha 106 anos. Acho que é a pessoa mais velha que eu já conheci. Pessoa mais velha. Ela morava próxima a mim ali, 106 anos. Então, preste bem atenção. Se você está se preparando fisicamente, boa alimentação, talvez você chegue aos 106 anos. Talvez você chegue lá. Talvez. A probabilidade é pouca. Porque quantas pessoas você conhece com 100 anos? Hã? Eu não conheço, depois dela eu não conheço mais ninguém. Então significa que a probabilidade de nós chegarmos aos 100 é muito pequena. Mas eu queria te convidar hoje a crer que o Senhor tem preparado uma morada para você. O Senhor está cuidando dessa morada para mim e para você. E eu queria ler com você o Evangelho de João. Quando o pastor falou comigo, eu falei, rapaz, aí você começa a querer digerir na mente já uma reflexão. E aí eu sempre parto dos meus pés, né? Eu falei, poxa, as pessoas hoje estão preocupadas com tanta coisa terrena, né? Tem se preocupado com tanta coisa terrena, é o judiciário, é o legislativo, lá em Brasília, lá, a questão judiciária lá, né? Você tem um problema do judiciário com a questão querendo legislar, e você tem o Congresso que se omite, agora acorda, e a gente acha que a solução da gente está nesse pessoal todo. A gente começa a projetar a solução da vida da gente para esse pessoal. Não é isso? A gente acha que a solução da nossa vida está no trabalho da gente. A minha solução é meu trabalho, eu tenho meu trabalho. Mas a solução para mim e para você é lá. É a morada que o Senhor tem preparado para mim e para você. É em Cristo Jesus. E Ele chama os discípulos e Ele conversa com os discípulos sobre isso. Significa que essa preocupação não era só deles, é minha e sua também. E eu queria ler com você. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 3, que diz assim o verso. Eu senti falta daquele monitor, rapaz. Está vendo? Senti falta do monitor, que lá na igreja ele é lá atrás, na parede, né? O verso diz assim: não se turbe o vosso coração, não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus,
creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deus, a tua palavra está lida. Obrigado, Senhor Deus. Traga à memória aquilo que preparamos. E que ela atinja o objetivo, não só daqueles que estão aqui, mas daqueles que nos acompanham. O objetivo pelo qual o Senhor lançará a tua palavra. Nós oramos porque crendo que o Senhor está conosco e fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido, querido, um mundo totalmente conturbado. Um mundo completamente... há um descontrole muito grande. Nós iniciamos esse ano com a guerra na Ucrânia, não é isso? No ano passado, final do ano passado, já estou até perdido, olha só. Com a guerra da Ucrânia. E aí disseram que a guerra duraria alguns dias e a guerra já está chegando, já passa-se de um ano. E aí quando você pensa que a coisa vai melhorar, ela piora, porque surge uma outra guerra. De forma horrenda, horrível, feia demais, chega a nos faltar palavras. E aí a gente fica assustado com essa guerra horrenda que tem acontecido. Aí a gente olha para esse mundo e você percebe que o homem ele tem estado num desespero, numa preocupação, numa correria. Eu estou falando de nós, crentes. Às vezes nós vivemos numa correria muito grande e nos esquecemos de olhar para o Senhor. Há uma angústia, há uma insegurança. Isso tem alastrado de tal forma que tem levado o homem natural a uma incerteza, a uma insegurança. Eu não sei você, mas a gente conversa com muitos irmãos por aí afora. E às vezes tem irmãos que compartilham com a gente, às vezes eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu já ouvi isso. Como é que você não tem certeza que você é salvo? Essas são as preocupações que têm tomado conta de muita gente, de muitos corações. Mas o Senhor, nesse texto, Ele me convida e te convida a descansar nele, a repousar nele. Os discípulos estavam preocupados, querido. Eles haviam visto o Senhor Jesus fazer inúmeros milagres. O Senhor Jesus ressuscitar pessoas. O Senhor Jesus fazer mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar. E agora o Senhor Jesus vem com um discurso de que Ele vai embora. Isso gera uma insegurança muito grande nos discípulos. Eles ficam preocupados e o Senhor Jesus percebe essa preocupação no coração deles, essa insegurança, essa incerteza. Porque o mundo nos dias dele também estava perturbado, havia uma perseguição, queriam matar Jesus. E o Senhor já havia dito para eles, olha só, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados a prisões. Vocês vão perder a vida por causa de mim. Isso tudo agora o Senhor Jesus está anunciando que Ele vai partir. Isso gera uma preocupação no coração dos discípulos. Talvez muitos de nós olhamos para o mundo de hoje e às vezes achamos assim, será que Deus existe mesmo? Será que Deus está nesse negócio mesmo, querido? Será que Deus existe? Porque é tanta maldade, é tanta ruindade, é tanta insegurança, é tanta incerteza. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está aí? Às vezes nós que conhecemos a palavra, há um sentimento de dúvida no seu coração. Mas o Senhor Jesus diz a ele, olha, não tenha um coração amedrontado, inseguro. Não, confia em mim. Confia, crê em Deus. O Senhor Jesus está dando uma injeção de ânimo neles. Confia no Pai. E aí o Senhor Jesus vai dizer, ó, creia também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e eu estou indo preparar para vocês.
que o Senhor Jesus está dizendo para eles, olha aqui, olha só, vocês não são desse mundo. O problema é que nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós achamos que somos daqui. Nós somos daqui. Não, nós não somos daqui. Nós estamos caminhando para a eternidade. Talvez alguns de nós vão viver 80 anos, 70 anos, 60 anos, 90 anos. Mas nós estamos caminhando para a eternidade. O que o Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens, olha só, confie, descanse, tire o peso, tire toda a ansiedade do coração de vocês. Mas confie em mim, no que eu tenho dito a vocês. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Confia em mim. Eu e você precisamos confiar, querido. Eu confesso a você que às vezes é difícil. Você confiar quando tudo está bem, quando não há enfermidade, quando não há desemprego, quando não há falta de dinheiro para pagar as contas. É difícil. É difícil. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Olha, quando o Senhor Jesus diz que vai embora, falta o chão para eles, querido. Faltou o chão para aqueles homens. Quando li o texto, eu fiquei imaginando o olhar deles, o semblante deles. E Jesus percebe isso, que o semblante daqueles homens caiu. Mudou. O medo tomou conta do coração deles, a insegurança, a ansiedade. E agora, o que vamos ser? O que vai ser de nós? Aí o Senhor Jesus, percebendo isso, diz, olha, não turbe o coração de vocês. Não coloque sobre vocês esse peso. Descanse. 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 Eu estava agora dando aula para um novo convertido. A gente dá aula, faz o discipulado com eles, e eu falava para ele, você sabe, você quer ficar forte no Senhor? Em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às enfermidades, em meio às dificuldades, em tudo, você quer ficar forte? Duas coisas o crente precisa fazer. Base lá, querido. Uma, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Segunda, uma vida de oração. Uma vida de oração. Porque quando o inimigo te atacar, você vai estar pronto e preparado para ele. Quando vierem as lutas e dificuldades, você vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Por causa de uma vida de oração e de uma leitura da palavra. Você sabe que temos muito crente, muitos irmãos nossos por aí afora, com um coração pesado, porque não descansa no Senhor. Não descansa no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, nos jogarmos diante do Senhor e saber que Ele é o Senhor. Saber que Ele é o Senhor. O problema é que o que me leva a ter essa compreensão do cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é basilar, querido. É leitura, meditação e uma vida de oração. As outras coisas vos serão acrescentadas. O problema nosso é que nós não investimos tempo na leitura da palavra e na meditação da palavra de Deus. E eu falava para ele agora, falei, olha só, eu vou te falar 2 segredos importantíssimos para a vida do crente. Ele está sedento, pastor Davi, de aprender. Eu falei, há 2 segredos importantes. Um é a leitura da palavra de Deus e outro é uma vida de oração. Só isso. Se você fizer essas 2 coisas, você já está bem. São 2 coisas que eu e você precisamos fazer. Ler a palavra, meditar nela. Salmo 119, do verso 1 ao 14, o salmista ele começa se rasgando. Meditarei, são preceitos para mim, guardarei no meu coração. Meditarei de dia e de noite. Quando o Senhor Jesus diz aos discípulos, confie em mim. O Senhor Jesus é o quê? Ele é o verbo, não é isso que João capítulo 1 nos revela? O verbo se fez carne e habitou. Porque antes era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem?
E agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus diz assim, olha, confia em mim, ele é quem? Ele não é a palavra, ele não é o verbo. Então eu e você precisamos descansar e confiar na palavra do Senhor, nas promessas. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, eu estou fazendo para vocês uma promessa. Vocês vão estar comigo. Mas existe uma questão que João vai dizer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é quem? Me ama. Lá na primeira carta de João, João vai escrever isso. O problema é que nós, como crentes que somos, a gente ocupa o nosso tempo com muitas coisas, mas não investimos um tempo proveitoso na leitura da palavra de Deus. Preste bem atenção, querido. O que me aproxima de Deus e de confiar no Senhor é a leitura da palavra dele e uma vida de oração. Uma vida de oração que vai me fazer confiar no Senhor. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8, vai dizer assim, mas bendito é o homem cuja confiança está cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para um ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque as raízes minhas e suas, elas têm que estar em sentido do rio. E quem é o rio de vida? É Jesus. As minhas raízes, elas têm que ir na profundidade, buscar um relacionamento com o rio da água vida. Da água viva, que é Jesus. Isso nós vamos sentir no nosso relacionamento com Ele, querido. Numa profundidade com o Senhor. Nós temos vivido um cristianismo nos dias de hoje, o pastor sabe disso. Os irmãos mais maduros percebem, nós temos vivido um cristianismo superficial. Em que as músicas, eu sou apaixonado por louvores, mas eu fico muito atento, porque as músicas estão tomando o lugar da palavra. Eu não falo da palavra no púlpito, não. É na palavra na minha vida e na sua vida no dia a dia. Não que você não deva louvar, não que você não deva exaltar o nome do Senhor. Não, mas a música, ela vem da palavra. A música, ela vem da palavra. Então, eu preciso meditar na palavra. Eu conversava com a turma lá na igreja, lá no Ministério de Louvor, eu falei assim, você já prestou atenção em alguns cantores, ministros de louvores famosos, conhecidos? Gente, eu não sei nem se essa água era para mim, era do pessoal do louvor, só sei que eu estou bebendo. Você já percebeu que, se você assistir o vídeo do cantor, nas aventuras, nas igrejas que ele vai, ele faz a mesma ministração em todos os lugares. Você já percebeu isso? Ele fala a mesma coisa em todos os lugares. Não sei se você já percebeu isso. Ele fala a mesma coisa. Eu falei, sabe o que é isso? Falta de leitura da... Eu viro um papagaio. Eu fico repetindo a mesma coisa. Eu vou aqui, canto, vou ministra a mesma coisa. E o que enche o meu coração é a palavra, para eu poder ministrar sobre a igreja, a palavra. Eu falo lá, ministro tem que ler Bíblia. Ministro tem que ler Bíblia. Tem ministro aqui? Tem ministro aqui? Ministro tem que ler Bíblia. Você ministra sobre a vida da igreja, Bíblia. Inspiração bíblica. Porque você está cheio da palavra do Senhor. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Então eu e você precisamos fazer o quê? Confiar no Senhor, descansar nele, saber que Ele tem preparado uma morada para mim,
crer que o Senhor Jesus veio a esse mundo e morreu e ressuscitou. Eu preciso crer nisso. Eu preciso falar isso. Que Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e agora ele está preparando uma morada para você e para mim. Eu e você precisamos crer, descansar e confiar no Senhor. Por quê? Porque nem todas as minhas solicitações a Deus serão atendidas. Porque quando Ele me atende é porque é da vontade dEle, do agrado dEle, não porque eu clamei. É da vontade dEle. O meu papel é confiar no Senhor e crer que Ele está preparando uma morada para mim. Eu falo para a Lene, filha, eu estou com 54 anos. Alguém vai falar assim, está novo ainda, né? Pedro I vai olhar para mim, né? Você é novo. Mas eu fico pensando assim, será que eu chego aos 70? Será que eu chego aos 60? Não sei. Não sei. Mas que eu viva hoje, como se Cristo voltasse hoje mesmo, amém? É hoje. Eu não posso esperar uma enfermidade, um problema, uma dificuldade chegar para buscar o Senhor intensamente. Busco hoje, me preparo hoje para quando ela chegar, eu ser forte. Para que eu possa enfrentar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, olha, confia em mim. Ele é a palavra, eu e você precisamos confiar nele. Salmo 56, verso de número 3, diz assim, mas eu, quando estiver com medo, farei o quê? Quando eu estiver com medo, confiarei em... O que os discípulos estavam? Estavam com medo. Você lembra aquela história que o Senhor Jesus... Nem uma história, uma vivência que Jesus vai contar, os discípulos voltam e Jesus começa a relatar para eles o que ia acontecer com ele. Jesus está dizendo para eles tudo o que vai acontecer com ele. Aí daqui a pouco levanta um, vai embora. Levanta outro, vai embora. Duro demais é ouvir esse discurso. Esse discurso é duro demais. Aí levanta, vão embora. Aí ficam alguns lá. Aí Jesus faz a seguinte pergunta, vocês vão querer ir embora também? Vocês vão embora também? Aqueles foram embora porque eles ficaram com medo de passar pelo que Jesus disse que eles iriam passar. Jesus, Pedro vira e fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Se o Senhor tem as palavras de vida, confia no Senhor. Eu, ainda que estiver com medo, confiarei em ti. Você lembra de Paulo? Paulo está lá, Paulo ia para Roma, para Jerusalém. Paulo ia para Jerusalém, aí Paulo e Sila iam para Jerusalém, e aí a turma lá fica sabendo que Paulo e Sila vai para Jerusalém, chama ele e fala assim, olha lá, eles querem matar você, querem prender você, Paulo. Aí Paulo falou assim, tudo bem, mas o Espírito Santo já me revelou esse negócio já. O Espírito Santo já me revelou que eu vou para lá, eu vou apanhar, vou ser preso, posso morrer. O Espírito Santo já me revelou isso já. Mas o que Paulo revela para mim e para você? Mesmo que haja medo, ele confia no... Querido, ainda que haja um medo, ainda que o problema esteja diante de você, lembre que o Senhor é contigo. Você sabe a história de Daniel? Deus livrou Daniel da cova, mas Deus estava onde com Daniel? Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas aonde Deus estava com ele? Deus está com você onde você está. O problema, qual é o grau de intimidade, de relacionamento que eu e você procuramos ter com Ele? Para que Ele possa exalar da graça dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu dizia para esse rapaz que eu estou discipulando, terminei com ele hoje, eu falei assim, olha, existe uma coisa muito importante na sua vida e na minha vida. Ou esse livro vai te afastar de Deus, ou ele vai te aproximar de Deus. Te afastar, ele não vai te afastar, então ele vai te afastar do pecado e vai te aproximar de Deus. Quanto mais eu falei para ele, quanto mais você lê, quanto mais você criar envolvimento com esse Deus, mais esse livro vai te afastar do pecado e de uma insegurança com Deus.
Ele vai te trazer para Deus. Agora, quanto menos você ler, quanto menos você buscar, mais próximo de não confiar em Deus e de estremecer-se diante de Deus, você vai estar. Eu falei para ele. Porque você tem que dizer isso para o novo convertido, pastor. Porque depois que a gente pega um certo tempo, a tendência de esquecermos desse negócio é muito grande. A gente sai para trabalhar e esquece de orar ao Senhor. A gente sai e vem para a igreja, sai de casa e esquece de orar ao Senhor, porque nós estamos vindo para a casa dele. A gente sai para resolver alguma coisa e esquece de orar, porque nós vamos sair para um trabalho, para a faculdade, para resolver um problema, e sair de casa mesmo. A gente tem que orar ao Senhor. Senhor, me abençoa, me guarda, obrigado por esse dia, me guia, me abençoa, me orienta, me dê sabedoria, livra do mal. A gente sai e não faz. A gente não faz. E depois a gente diz que ama o Senhor Jesus. Aí chega no momento das músicas nas igrejas, o pessoal chora, levanta o braço, franze o rosto. E o mais simples ele não faz, que é o quê? Ler a palavra e orar. Ele não faz. Eu e você precisamos fazer isso, querido. Isaías 43, verso 2, nos convida, ratificando no meu e no seu coração, que o Senhor Jesus fala para os discípulos. Diz assim, Isaías 43, verso 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com... Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. E posso falar uma coisa para você? Um grifo meu no texto. Ainda que o fogo me queime, ainda que a água me cubra, eu continuarei confiando no Senhor. Eu continuarei confiando nele. Porque eu não creio em Deus porque Ele pode fazer. Eu preciso crer em Deus pelo que Ele é. Você precisa crer em Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. E pronto. Eu creio porque Ele é. Ele é Deus. Ele é Senhor. E aí a pergunta que não me cala. Você crê em Deus por causa de quê? Por que você crê em Deus? Responda para você, eu creio em Deus por causa de quê? Responda para você. Às vezes essa semana foi uma semana, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a confiar no Senhor. Você acha que só porque a gente é pastor, a gente não precisa? Quisera eu, se pudesse ter escolhido, mas eu amava, quis ser. Mas talvez eu falasse, rapaz, talvez se eu não fosse, o negócio seria mais leve. Seria mais leve. É o estresse. É os problemas que você tem que ajudar alguém a resolver. Problemas que às vezes não são problemas e as pessoas transformam num problema e você como pastor tem que dar orientação, você tem que conversar e aquilo te consome. Aquilo te consome. E às vezes eu chegar em casa e falar para minha filha assim, Lene, eu tenho que tomar um banho. Eu tenho que tomar um banho para ver se você se revigora. Mas eu e você precisamos, ainda que assim, confiar no Senhor. Descansar nele. Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Ele me chama e te chama também a confiar no Senhor. Ele diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles, olha, eu vou, antes disso, depois o Senhor Jesus mais à frente vai dizer, eu vou mandar um consolador para vocês. Fica tranquilo. Olha, vocês não vão saber o que falar na hora que estiverem batendo, levando vocês presos. Fica tranquilo, o Espírito dirá por vocês.
É só você confiar. Querido, vai ter situações na minha vida e na sua vida que você vai falar assim: o que eu vou fazer? Que dor é essa que eu estou sentindo? Que tristeza é essa que me dá? Por que eu estou passando por isso? Mas o Senhor me chama e te chama apenas a descansar nele, a confiar. Eu estou dizendo para você que é fácil confiar no Senhor, não, querido. Porque muitas são as circunstâncias que me levam a não confiar no Senhor do que confiar nele. À minha volta. Mas aí eu preciso olhar para onde? Para a palavra, porque o Senhor Jesus diz aos discípulos o quê? Confia em mim. Confia em mim. O que você e eu precisamos a cada dia é confiar e descansar no Senhor. No Senhor. É nele que eu e você precisamos confiar. Não adianta. Você pode confiar no pastor, você pode confiar no médico, mas o Senhor não vai decepcionar você. Porque um não de Deus é um sim para a minha vida e para a sua vida. Ainda que eu receba um não, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de cada um de nós. Os olhos do Senhor não estão fechados para mim e para você, para que não nos veja. Os ouvidos dele não estão tapados para que não nos ouça. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa me atender e atender você. Mas eu e você precisamos entender que nós somos servos do Senhor. E além de servo, ele diz assim: olha, vocês são meus amigos. Eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Porque eu tenho falado para vocês tudo aquilo que o meu Pai tem falado para mim. É isso que o Senhor Jesus diz aos discípulos: confia em mim, eu tenho preparado morada para vocês. Ou seja, sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, querido? Vocês vão morar comigo. Tem muita gente aí que não sabe para onde vai depois dessa vida, querido, mas eu quero dizer para você que você vai estar com o Senhor. Ele está preparando uma morada para você. Olha, Ele está preparando um aposento para mim. Eu não sei como é que vai ser esse negócio não, Magalhães. Eu não sei como é que vai ser essa casa. Eu não sei se é casa. Eu não sei como é que é. Mas só em estar lá, eu não sei se a gente vai ter tempo para poder descansar. Porque, eu não sei, a mente humana, por causa do pecado, ela foi tão corrompida que a gente não consegue imaginar como é que é esse negócio. E aí o Senhor fica trazendo palavras figuradas para que eu possa entender rua de ouro. Aí eu vou entender que a rua ali é uma rua de ouro. Porque a minha mente não consegue entender. A minha mente não consegue entender esse negócio. Aí Deus fala: lá não vai ter rua de ouro. Ou perdão, lá vocês vão andar em ruas de ouro. Aí eu moro aqui, a gente tem a ideia da... Né? Aí a gente sabe, pô, rua de ouro. É para eu poder entender esse negócio. Aí Deus fica sendo bem didático para mim e para você, para a gente poder crer. Você já parou para imaginar? Porque Deus fala de uma forma que a minha mente consegue entender o que eu vou ter lá. Aí Deus fala assim: você vai ter morada. Aí quando fala morada, você pensa que é casa, não é isso? Você trabalhou, comprou uma casa. Aí lá Deus está preparando, você vai com a ideia de casa, sua mente consegue entender casa. Que se Deus falar para você o que Ele está fazendo, você não consegue entender, porque o pecado corrompeu sua mente. Aí Ele fala casa, porque casa eu vou entender o que é casa. Olha só que coisa. Estou preparando uma casa, uma morada, um aposento para você, uma moradia lá. Não é? O negócio de minha casa, minha vida é fichinha perto disso, querido. Esquece esse negócio. Você imagina você andar, está diante do Rei dos Reis. Você acha que é qualquer coisa que eu vou morar? Não é qualquer coisa. Criador dos céus e da terra. Mas não se turbe. A primeira coisa que eu aprendo ouvindo o Senhor é para que eu não tenha um coração pesaroso, preocupado. A gente precisa relaxar mais, querido.
Eu costumo dizer lá na igreja, na classe lá, né? A gente tem uma classe muito grande e aí acaba se reunindo no tempo. Eu falo para ele, irmão, relaxe diante do Senhor. Às vezes tem irmãos que chegam lá na igreja assim, pastor, aí está no louvor, adorando o Senhor. Aí o irmão está assim, ó. Tudo bem, mas olha só, eu estou diante de uma adoração ao Deus da vida. Eu torço para o Flamengo. Eu torço para o Flamengo, fazer o quê? Mas a lambança de ontem. Mas aí eu vibro com o Flamengo. Eu gosto, vibro lá. Vibro contra o Vasco. Mas nada pode ofuscar a minha vibração diante de Jesus e a sua vibração diante de Jesus, querido. Nada. Querido, nesse quadro que o mundo vive, a igreja do Senhor, ela tem uma palavra de consolo que atinge direto o coração do homem. O momento é de descansar no Senhor, sem nenhum sentimento de insegurança ou perturbação. O Senhor é o nosso consolo. Ele é minha alegria, Ele é meu escudo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu confio no Senhor. Ele é minha fortaleza. Eu preciso confiar nele. A segunda coisa é, credes em Deus. A fé deve ser exercida nesse momento, querido. No momento de luta, no momento de desânimo, no momento de insegurança, Jesus olha para os discípulos, olha, confie. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eles tinham visto a morada? Não. Eles tinham visto Jesus preparar a morada? Não. Mas Jesus está dizendo para ele, olha, confie, eu estou preparando um lugar para vocês. Isso é passageiro. Isso vai passar. Confie em mim, crê em mim, descanse em mim. Isso vai passar. A minha esperança e a sua esperança, meu irmão, está no Senhor que provê todo o escape para mim e para você. É Ele. É Ele. A gente precisa exercitar isso na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente pede a Deus, Deus nos abençoe, nos concede uma bênção, dá um emprego. Preciso trabalhar. Aí ele começa a trabalhar, deixa de vir à igreja porque está cansado. Aí ele quer subir na vida, crescer, constrói, compra uma casa na região dos lagos ou num local bacana. Aí ele deixa de vir à igreja aos domingos porque ele está onde? Eu não estou dizendo que você não deva estar lá. Mas não transforme a graça de Deus em desgraça na sua vida, querido. Não transforme a graça do Senhor em desgraça para você. Porque Deus nos abençoe e às vezes a gente transforma aquilo que Deus nos deu de bênção em maldição para nós. Porque trocamos Deus pelo que Ele nos deu. O que é prioridade na minha vida e na sua vida? Então confia no Senhor, descansa nele. Você é servo dele, então tudo que você tem é dele. Então não abra mão de um tempo para ele. Não abra mão. Terceira coisa, na casa de meu pai, o que o verso diz? Há muitas o quê? Morada, muitos aposentos. Temos diante do Senhor, e para os discípulos, querido, a promessa de uma morada eterna, não é passageiro, é eterna. É eterna, é para sempre. É o compromisso do Senhor comigo e você, é um pacto, é uma promessa. O povo do Senhor sabe de onde veio. Eles foram libertos do Egito no passado. E o Senhor prometeu a terra prometida para eles. Terra que Ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Querido, Deus está falando comigo e com você, como igreja do Senhor hoje. Ele tem preparado uma morada para você, uma terra, a nova Jerusalém. E nós nos esquecemos disso. E aí você ouve nos dias de hoje uma série de sermões filosóficos, de autoajuda.
coach. Mas a pessoa sai dali sem saber se ela vai para o céu. O que o Senhor me convida é crer que Ele está preparando uma morada para mim e para você. E eu e você precisamos descansar e nos prepararmos para ir para a vida eterna, para a casa que o Pai tem preparado para mim e para você. Amém? Eu digo, querido, e eu não me canso de falar isso. Todo o discipulado que eu faço lá, eu sempre falo. Bíblia e oração. Bíblia e oração, querido. Não tem outra coisa, é Bíblia e oração. O resto é a história da carochinha. É leitura da palavra de Deus. Você pode participar dos melhores congressos. Você pode ouvir os melhores conferencistas. Você pode ouvir tudo isso. Você pode sair daqui para os Estados Unidos, participar de congressos e igrejas, como é lá. Mas se você não lê, e se você não ora, você vai ser como um sino. Só isso. Porque o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é a leitura e uma vida de oração. Preste bem atenção. Se você é jovem, se você é meia-idade, se você já é maduro o suficiente, se você não investe tempo em ler a palavra, e uma vida de oração, você está caminhando para trás. Porque você vai ver, vai ser uma presa fácil. Você já viu na Discovery ali, quando as leoas, geralmente são elas que caçam, né? Aí ela está, o bando está indo lá, ela procura quem? Ela vai em cima dos mais fortes? Ela vai em cima de quem? Do mais fraco. Ela percebe quem é o mais fraco. Jeremias vai dizer que o inimigo de nossas almas, ele anda como um passarinheiro, tramando para fazer o quê? Para pegar vocês. Sabe quem ele pega? O mais fraco. Porque ele sabe que ele não pode com o mais forte. Com aquele que tem orado e com aquele que tem lido a palavra, aquele que tem meditado, investido um tempo diante do Senhor. Domingo nós pregávamos lá na igreja de manhã e a gente, pastor Alex, orientado por Deus, trouxe um mês de novembro uma temática muito complexa. Nós começamos falando de aborto, depois falamos de identidade de gênero. Domingo agora eu falei sobre divórcio. E talvez o próximo domingo vai ser falado sobre intolerância religiosa. São temas complexos para o dia de hoje. Eu falei, Senhor, só o Senhor vai me dar orientação para falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que agradam a elas. Mas a gente precisa falar daquilo que agrada a... Porque a palavra de Deus ela é para nos confrontar. Preste bem atenção. Você que está em casa. Quando você ler a palavra de Deus, ela confronta você. Quando você ler a palavra de Deus, ela mexe com você. Porque a palavra de Deus ela é viva. E ela penetra no mais íntimo do seu coração e da sua alma. E te traz a uma reflexão daquilo que Deus quer para a sua vida. E não há como a gente fugir dela. Por isso que o Salmo 139 vai dizer, ainda que eu vá ao mais profundo, não é isso? Lá, o Senhor. Se eu me esconder embaixo da cama, lá, o Senhor. Se eu for ao mais alto, lá, o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, nada é oculto aos olhos do Senhor. Então, a melhor coisa é eu ser tratado através da palavra do Senhor. O quarto e último ponto desses versos que eu tiro para você é que o Senhor Jesus diz aos discípulos, vou preparar-vos lugar. Ele não falou talvez, pode ser que vocês possam estar comigo, pode ser que eu prepare, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Olha, eu vou tentar fazer alguma coisa por vocês. Eu vou lá, vou conversar com o Pai. Vá que de repente eu consiga um espaço para vocês lá. Não, ele diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Há uma morada preparada para mim e para você. E eu e você precisamos crer nisso. Nós temos que andar aqui, mas sabendo que o nosso objetivo, o nosso norte é a vida eterna com o Senhor.
Eu tenho que caminhar por esse mundo com a certeza no meu coração de que eu vou morar com Jesus. De que eu sou um crente transformado pelo poder de Jesus, lavado e remido pelo sangue dele. Ele me chamou, ele me escolheu e ele me capacitou. E eu vou morar com ele. Eu vou estar com ele. Eu e você precisamos crer nesse negócio, querido. Nós precisamos crer nisso do fundo do nosso coração. Crer que há um lugar preparado para mim e para você. E que o meu lugar não é aqui. Então, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os problemas, ainda que venham as enfermidades, ainda que a morte bata a minha porta e a sua porta, eu creio no poder de Deus sobre a minha vida. Eu creio que a mão do Senhor é sobre a minha vida e que Ele tem o controle da minha vida. Eu e você precisamos crer e descansar. Mas lembre, o que vai te fazer descansar no Senhor é você crer na palavra dEle, meditar na palavra dEle, buscar um relacionamento com Ele. É isso que vai te fazer ser forte diante do Senhor. Você não vai entrar em desespero quando a situação bater difícil diante de você. Você vai saber, eu tenho um Deus que é comigo. Querido, eu e você precisamos estar firmados na palavra da promessa do Senhor. É promessa dele. E o Senhor cumpre as suas promessas. Jesus não recuou na obra redentora para a minha vida e para a sua vida, que Deus havia colocado diante dele. Ele venceu todas as coisas para garantir para mim e para você, os fiéis, um lugar seguro, a casa do Pai. Jesus poderia ter desistido. Em um dado momento passou isso na cabeça dele, lá no Getsemane. Ele já sabia tudo que iria passar. E olha para o Pai e fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí Deus olhou, mexeu na agenda dele, olhou a história, olhou tudo, procurou daqui, procurou dali. Aí Jesus entendeu e falou assim: Pai, que seja feita. Não tinha outro meio de eu e você termos uma vida redimida pelo sangue de Jesus, senão na morte dele na cruz. Não tinha. Que Jesus falou: Senhor, se tem outro jeito, se tem outra forma de eu passar por esse negócio sem que seja por onde eu tenho que ir, não há outro caminho. Tem. Jesus está perguntando: Pai, tem outro jeito? Deus não respondeu. Deus não respondeu. E Jesus entendeu que não tinha outro caminho, o único caminho era aquele que ele tinha que passar. E aí Isaías, no capítulo 52, vai dizer que pelas pisaduras dele, eu e você fomos. Ele levou sobre si a minha culpa, as nossas dores. Olha aqui, todo o sofrimento ele já levou. Então, quando eu passar pelas lutas e pelas dificuldades, que eu e você passemos glorificando o nome do Senhor. É difícil, é difícil. Eu fico imaginando Daniel quando ele entrou naquela cova e que fecharam as portas, sabendo que lá dentro os leões estavam famintos. Quando aqueles rapazes foram parar na fornalha. Você acha que eles não sentiram medo? Sentiram. Mas eles disseram antes ao rei: olha, você pode tocar o símbolo, pode tocar a flauta, pode tocar o saltério, mas nós não serviremos a você. O que eu preciso é não me vender e não me negociar a minha fé diante do mundo que eu estou vivendo. É o que Jesus chama a atenção disso. Não negocie a sua fé. Não permita que o medo faça com que vocês negociem a fé de vocês. Confie em mim. Não ceda. Tinha uma música antiga, né? Lembrei agora. Não ceda, né? É uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Confia.
a vitória não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será. É isso que o Senhor Jesus me convida e te convida nessa noite. O maior consolo da igreja fiel do Senhor é a certeza de que o Senhor Jesus preparou uma morada eterna para o nosso descanso. Mesmo em meio às lutas e tribulações desse mundo, a esperança é que breve estaremos na casa do Pai. Amém, igreja? Você crê nisso? Então que você possa investir uma vida de leitura e uma vida de oração diante do Senhor, para que Ele possa acender a chama no teu coração de uma vida eterna com Ele. E que você possa não ir só você, mas que todos aqueles que estão à sua volta possam olhar para você e sentir o mesmo desejo que você tem de ir morar com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor.